Tudo bem, pessoal. Inacreditavelmente, este é o último episódio do ano. Estou fazendo isso apenas no meu laptop. Parece super orgânico, como se estivéssemos de volta ao ponto de partida. Tantas coisas para discutir, tantas coisas acontecendo. Primeiramente, não sei se vocês perceberam isso. Alguém tentou legitimamente assassinar Nick Fuentes ontem à noite. Totalmente insano, e é realmente uma história triste. O suspeito está morto, mas eles mataram mais 3 pessoas no processo, além de 2 cachorros. Íamos falar sobre isso. Falando em doxing, além disso, Andrew Tate. O caso foi arquivado na Romênia, algo que eu já vinha sinalizando que aconteceria há muito tempo. Piers Morgan e eu acabamos de fazer uma entrevista e ela está viralizando completamente. Estou realmente orgulhosa disso. Como algo que estou fazendo bem no final do ano, parece ser a entrevista certa para compartilhar com o mundo. Então vamos falar sobre isso. Mas antes de tudo, precisamos absolutamente falar sobre a seção de comentários do Daily Wire, porque sinceramente, o que o Daily Wire estava pensando? Isso é uma loucura. Eles lançaram uma clone da Brett Cooper. Está indo exatamente como você imaginaria, ou seja, tem sido um fracasso absoluto. Vamos discutir tudo isso agora mesmo no Candace. Certo, pessoal, então primeiro vamos recapitular tudo o que aconteceu. Foram 10 dias muito longos. 10 dias atrás, Brett Cooper anunciou em um vídeo um tanto carregado de emoção. Acho que isso é até um eufemismo que ela estava deixando o Daily Wire. Na verdade, era ela e o CEO do Daily Wire, Jeremy Boring, nesse vídeo conjunto. Vamos refletir sobre isso. Ouçam só. Oi, pessoal. Alguns de vocês já ouviram os rumores na internet e a maioria deles é verdade. Hoje, dia 10 de dezembro, será meu último dia apresentando a Comment Section e trabalhando para o Daily Wire. Não é verdade que estou sendo forçada a sair. Foi uma escolha minha sair. E acreditem, isso é agridoce. E agora, algumas palavras finais do próprio God King Jeremy Boring. Realmente agridoce. Estamos tristes em ver a Brett partir, mas animados para vê-la dar o próximo passo em sua jornada. Brett é um talento incrível, tanto como personalidade quanto como atriz. Foi um prazer vê-la dar vida à Comment Section nesses últimos 3 anos e sua atuação no ciclo Pendragon é sensacional. Tenho certeza de que tudo o que a Brett criar a seguir será repleto da mesma alegria, risadas e coração que ela trouxe para todo o seu trabalho no Daily Wire. E desejamos a ela nada além do melhor. Então, sim, realmente parecia um vídeo de decapitação do ISIS. Parecia que eles estavam sendo mantidos como reféns, possivelmente pelos advogados deles. Mas, no que diz respeito às separações, foi conduzido de forma profissional. Mas depois houve uma enxurrada de insinuações. E devo dizer, aliás, que essas insinuações vinham acontecendo até o momento da separação. As pessoas estavam sugerindo que, na verdade, Brett Cooper tinha sido apunhalada por sua melhor amiga e dama de honra, o que, aliás, foi checado. Verdade. Foi realmente sua dama de honra que foi anunciada como a nova responsável pela sessão de comentários, uma jovem chamada Reagan Conrad. E a internet ficou muito chateada com isso. Mas não houve nenhuma confirmação vinda da própria Brett até depois do anúncio dela. Então, a internet começou a agir como internet e a perceber algumas coisas. Primeiramente, perceberam que Brett Cooper deixou de seguir Reagan. Ok, isso é um grande sinal. Obviamente, essa mulher estava no casamento dela em abril. Agora, de repente, Brett Cooper deixou de segui-la completamente. Esse tipo de sinal indica que algo mais aconteceu nos bastidores. Além disso, Brett Cooper também deixou de seguir o Daily Wire e deixou de seguir Jeremy Boring. Então, como eu disse, tem sangue na água. Mas então veio a confirmação definitiva, a mãe de todas as bombas. E quando eu digo mãe, quero dizer a mãe da Brett Cooper. Alguns detetives da internet perceberam que a mãe de Brett Cooper, uma mulher chamada Diane Cooper, estava curtindo algumas postagens interessantes. E eu vou ler para vocês qual foi a postagem que ela curtiu no Instagram. Era um comentário que estava sendo direcionado a Reagan. Diz assim: não importa quantas aulas de atuação você faça ou quantos vídeos antigos da Brett você assista, você nunca será a Brett. É triste que você tenha aceitado o dinheiro e virado as costas para sua melhor amiga. Espero que a quantia de dinheiro que o DW ofereceu tenha valido a sua amizade com a Brett. Você perdeu uma grande amiga. Então rolou um pouco de drama. As mães não se seguram nem um pouco na internet. E se foi assim que aconteceu, obviamente você pode imaginar sua mãe. É o grande dia. Sua filha vai se casar. Ela está ao lado de sua melhor amiga, alguém que ela acha que é sua melhor amiga, Reagan, seja lá o que for, caminhando pelo corredor ao lado dela e, de repente, é completamente esfaqueada nas costas. Completamente louco. Mas acabou que, na verdade, se você pensar bem, não importava muito se aconteceu ou não, se todo mundo ia seguir em frente até que... Ok, como eu disse,
Amizades acabam. No meu podcast, eu digo o tempo todo que mulheres são terríveis. Eu já vi mulheres fazerem tantas coisas horríveis, mas o que aconteceu depois foi algo que eu acho que nenhum de nós realmente achava que era real. Eu realmente achei que era, de fato, uma teoria da conspiração da internet. Foi tão chocante porque a internet sinalizou fortemente, seja o que for que vocês façam, Daily Wire, não façam isso, certo? Não tentem fazer essa jovem, a Reagan, fingir ser a Brett, porque isso seria muito estranho. Obviamente, você não pode treinar alguém para ser outra pessoa e achar que o público não vai perceber isso. E como eu disse, achei que era teoria da conspiração. Eu disse que não havia absolutamente nenhuma chance da direção lançar uma clone da Brett Cooper. Se eles forem fazer o programa com a Reagan, vão criar um programa diferente ao redor dela, que destaque a personalidade dela e não a da Brett. E como eu disse, havia tantas pessoas na internet sinalizando para eles, não façam isso. É super estranho. Aqui está apenas um exemplo disso. Esse youtuber se chama Decoy Voice, e ele realmente deixa isso bem claro. Ouça só. Eu estava conversando com uma garota da família com quem eu estava antes. Ela é uma garota de 18 anos que adora a Brett Cooper, ela é uma super fã de verdade, e ela disse algo tipo, os episódios com a Reagan são meio estranhos. Bem-vindo de volta à sessão de comentários. Então, obviamente, eu levo a discussão sobre marcas de carros para uma nova estratosfera de confusão woke, preocupada com o feminismo. Estou preocupada com o crescente abismo de gênero. Mas antes de começarmos o episódio de hoje, não se esqueça de curtir este vídeo, caso ainda não o tenha feito. Pelo que entendo, 2 melhores amigos vão ter maneirismos parecidos. Mas você não vai me convencer de que isso não foi feito de propósito, porque parece quando 2 pessoas escolhem o mesmo personagem no Street Fighter, em que eles têm os mesmos movimentos, só que com uma paleta de cores diferente. Também devo acrescentar aqui que o título desse vídeo é Esse Programa é Assustador. Como eu disse, era um vídeo explícito atrás do outro, milhões de visualizações em todos esses vídeos, e a seção de comentários de todos eles concordando, dizendo tipo, não, eles não conseguem produzir um clone. Eles precisam dar um programa próprio para essa garota. Mas, por algum motivo, o Daily Wire ignorou todos esses sinais e, muito rapidamente, eu sinto que em 48 horas, eles mudaram a seção de comentários e simplesmente nos deram algo como Brett Cooper, mas não uma versão 2.0. Na verdade, a internet continuou chamando ela de Brett do Temu, basicamente dizendo que era como uma versão falsificada chinesa da Brett Cooper. Eles não se reorganizaram, não rebatizaram o programa. Eles até mantiveram a garota usando fones de ouvido, mais ou menos no mesmo ambiente do dormitório, o que foi meio estranho porque Brett Cooper, claro, tem apenas 22 anos. Ela começou um show quando tinha 18 anos, então esse clima de faculdade e os fones de ouvido faziam sentido. Reagan tem 29 anos. Ela é uma mulher adulta e ela está meio que fazendo cosplay de uma adolescente em um dormitório. Super estranho. E podemos dizer que foi um fracasso total. Quero dizer, vamos apenas analisar alguns desses números. Ok, já se passaram 10 dias. Em 10 dias, a seção de comentários perdeu 200 mil inscritos. Então, quando Brett Cooper fez seu anúncio, o canal tinha 4.551.000 inscritos hoje. E continua caindo toda vez que a garota Reagan posta. Agora está com 4,29 milhões de inscritos. Estou só mostrando para vocês esse instantâneo rápido que tirei do canal. Então, essa garota produziu 2 vídeos. Este aqui, que é sobre o escândalo do lacrosse de Duke, está no ar há pouco menos de 2 dias. Não conseguiu chegar a 100 mil visualizações. Ela tem 71 mil visualizações. O vídeo anterior, ainda mais ruim, 42 mil visualizações. Então, imagine se for verdade que ela passou a perna na melhor amiga e simplesmente pegou os 4.500.000 de inscritos dela e nem consegue fazer com que 100 mil assistam ao vídeo. É um vídeo curto. São clipes de cerca de 7 minutos. Esses geralmente têm um bom desempenho porque as pessoas têm cérebro de YouTube e não conseguem acompanhar nada que dure mais de 7 minutos. E a internet está dizendo absolutamente não. Quero dizer, a situação ficou tão ruim que Benny Johnson, que é amigo de praticamente todo mundo, fez um vídeo sobre a seção de comentários da seção de comentários porque ele não conseguia acreditar no tamanho do fracasso que aquilo foi. E esse vídeo que o Benny Johnson fez já está quase chegando a 1 milhão de visualizações. Os comentários são excepcionais. Mas, de novo, todos dizendo exatamente a mesma coisa. Esse cara Frank escreveu, Brett Cooper é a seção de comentários. Isso é horrível. Essa garota Fiona escreveu, eu cancelei a inscrição da seção de comentários. Eu não vou assistir uma garota sendo totalmente inautêntica, copiando a amiga dela que costumava estar nesse programa. A imitação é constrangedora. Dylan Smith escreveu, se eu tivesse que adivinhar, Reagan se ofereceu para, entre aspas, ser a Brett Cooper por menos dinheiro.
Se for esse o caso, então o Daily Wire pode aprender uma dura verdade. Pessoas e personalidades nem sempre são substituíveis. E isso é algo ótimo para se pensar. Tipo, na verdade, por que isso está fracassando? Como isso fez sucesso e como fracassou tão feio? E eu acho que a resposta mais simples é que estamos em um mercado agora onde a economia social é a autenticidade. Você tem que ser autêntico em qualquer coisa que esteja trazendo para o mercado, especialmente quando se trata da geração Z. Eles percebem esse tipo de coisa mais rápido do que qualquer outra pessoa. Eles são a cultura da internet. E eu acho que o segundo ponto disso é que os americanos não gostam de coroação. O que realmente me chocou quando percebi que eles estavam realmente fazendo isso e que não era só boato de internet, mas que, de fato, eles estavam basicamente replicando a Brett Cooper, foi que acabamos de passar por um ciclo eleitoral inteiro em que Kamala Harris foi simplesmente coroada. Eles basicamente disseram, olha, vamos fazer da Kamala Harris a escolhida e vocês têm que gostar da Kamala Harris. E é porque a Beyoncé e a Taylor Swift a endossam e dizem que isso é bom. E nós rejeitamos isso de forma contundente. Nós dissemos, não, na verdade, vocês não podem simplesmente coroar a Kamala Harris. As pessoas realmente precisam concorrer e conquistar seu lugar. E o Trump tem estado em campanha, ao que parece, nos últimos 4 anos. E vocês vão simplesmente dar a Kamala Harris 107 dias e alguns endossos de celebridades e empurrá-la goela abaixo para nós. Eu imaginaria que eles já teriam aprendido essa lição, que as coisas não funcionam assim e teriam dito, ok, não podemos fazer isso. Se achamos que Reagan é esse talento incrível, ela vai ter que realmente conquistar o seu espaço. Ela não pode simplesmente ser coroada. E eu acho que o comentário dessa pessoa resume isso perfeitamente. Isso é da Little Miss Stamper e ela está novamente comentando no vídeo do Benny Johnson. Ela escreveu que há algo nojento em sentar em um lugar que você não conquistou, falando com um público que você não conquistou, em um programa que você não construiu. Sem mencionar que ela era sua amiga. É isso. Tipo, totalmente. A internet está basicamente dizendo que ela não conquistou esses 4,65 milhões de assinantes. Então, sim. O Daily Wire é dono do canal? Sim. O Daily Wire pode basicamente dizer que estamos forçando nossa Kamala Harris e vocês todos vão amá-la. Claro. Mas o mercado vai responder a isso. O mercado respondeu a isso e ele está dizendo não. Então a questão agora é, o que o Daily Wire estava pensando? Essa foi uma peça que eu não consegui entender. Eu realmente estou tão chocada com essa decisão, considerando que todo mundo na internet estava dizendo, por favor, não façam isso. Nós estávamos apenas assistindo a um acidente de carro em câmera lenta. Eu ficava dizendo, não. Há algo que possamos fazer para impedir isso? E a resposta era não. A administração disse, vamos fazer de qualquer jeito. E eu pensei comigo mesma, será que era por causa de acordos com anunciantes? Será que eles precisavam ter um programa todos os dias e talvez alguns anunciantes fossem sair? Será que era por motivação? Acho que não era provável. Eles poderiam facilmente ter feito uma pausa. É o fim do ano, eles deveriam ter feito isso. Se eu estivesse aconselhando, teria dito, façam uma pausa completa. É Natal, é época de festas. Ninguém vai pensar nisso, vamos voltar no ano novo com algo novo. Eles não fizeram isso. E eu não acho que foram os dólares da publicidade que influenciaram isso. Alguém me disse. Talvez fosse só pela continuidade. Eles estavam pensando que se fizessem um show no dia seguinte, as pessoas estariam acostumadas a ouvir Brett Cooper e talvez ele simplesmente voltasse. Mas, novamente, não foi isso que eu entendi disso. O que eu realmente acho é que o Daily Wire é administrado por pessoas que antes trabalhavam no teatro, certo? Então você tem Jeremy Boring, uma empresa chamada Bent Key. O motivo pelo qual ele é chamado de chave torta é porque ele usa uma chave torta no pescoço. E essa chave ele escreveu uma vez em um artigo do Daily Wire, era a chave do teatro onde ele costumava trabalhar. Ele era um aspirante a ator. Ele fala sobre como fracassou em Hollywood, então o histórico dele é no teatro. E recentemente, Ben Shapiro viralizou porque fez uma resenha de Wicked que foi muito profissional, falando sobre pessoas cantando com voz de cabeça. E a internet ficou impressionada que ele estava tão atualizado, eu acho, sobre coisas de teatro. E eu acho que o que você tem são muitas pessoas cujo histórico é no teatro. E eles pensaram nessa equação como crianças de teatro. Eles simplesmente disseram, precisamos de um substituto. Reagan conhece o papel. Reagan sabe como fazer isso. Reagan já foi o produtor. Reagan, o Brett está saindo. Você pode ser simplesmente Brett. E foi apenas um erro acidental. Sinceramente, simplesmente não li a sala. Certo. Não percebe que podcasting não é a mesma coisa que teatro. Você realmente não pode fazer isso. Eles não estão procurando um substituto. Eles estão procurando uma pessoa real. E eles têm que acreditar que essa pessoa é genuína e autêntica. E dessa forma, acredito que eles prepararam Reagan para o fracasso. Mas também a própria Reagan se colocou em uma situação de fracasso. Porque se alguém viesse até mim e dissesse, apenas seja seu melhor amigo, eu diria, não, eu amo essa oportunidade.
Isso é incrível, mas eu vou ter que ser eu mesma e descobrir quem eu sou e se isso é suficiente. E eu acho estranho, dado toda a toxicidade ali, que eles tenham escolhido a Bragan. Acho que teria sido super fácil para eles simplesmente encontrar outra pessoa no TikTok. Pegaram outra pessoa com sua própria personalidade que está recebendo toneladas de visualizações. Quem tem o fator IT? E é isso que eu quero dizer de forma conclusiva. A Brett Cooper tem o fator IT, que ninguém sabe o que é, mas se reconhece ao ver. Lembro da primeira vez que vi um vídeo dela e eu nem sabia que ela trabalhava no Daily Wire. Meu marido vivia perguntando: "Você conhece a Brett Cooper de lá?" E eu dizia: "Não, nunca a vi." E ele me mostrou o vídeo dela, e na primeira vez que assisti, eu disse: "Essa garota simplesmente tem o fator IT." Simplesmente não senti isso. Quando você assiste a Reagan se apresentar, é tipo: "Ok, isso não é o fator IT." Isso parece o fator IT forçado. Isso parece o amigo do fator IT. Eu simplesmente não vejo como isso vai ser um plano de sucesso. Eles deveriam simplesmente ter se reagrupado, fechado as portas. Se eu fosse dar um conselho para eles hoje, seria: fechem logo. Quando o mercado te diz não, você nunca vai conseguir forçar o mercado. E esse é um não bem contundente. E por fim, o que eu vou dizer é que a lição de tudo isso é, na verdade, algo que aprendi com o Matt Walsh. Ele sempre diz: só porque você pode, não significa que você deve. É uma ótima dica de vida. Tipo, você pode, você realmente pode. Você é dono desse canal. Você pode simplesmente encontrar um amigo e colocá-lo lá em cima e dizer: e daí, lide com isso. Mas você não deveria. Você não deveria porque deveria saber que as pessoas não vão reagir bem a isso. E só porque você pode, contratualmente, legalmente e do ponto de vista empresarial, não significa que isso vai ser bom para você e para a sua empresa no final das contas. Então essa é uma lição em tudo isso. A sessão de comentários, eu diria, está oficialmente encerrada. Certo, pessoal, este episódio é patrocinado pela Good Ranchers. Durante a promoção de fim de ano da Good Ranchers, você pode assinar qualquer caixa e ganhar um presente de peito de frango, salmão, bacon ou carne moída por um ano, além de $25 de desconto adicional com meu código Candace. Ao comprar na Good Ranchers, você está apoiando diretamente fazendas e pecuaristas locais nos Estados Unidos. A Good Ranchers entrega carne 100% americana de alta qualidade diretamente na sua porta. A Good Ranchers também tem uma nova página de presentes este ano. Presenteie com algo que está acima da média em goodranchers.com. De hambúrgueres e ribeyes da Surf and Turf, a Good Ranchers tem uma caixa de presente para todo mundo da sua lista. Então acesse goodranchers.com e use meu código Candace para garantir seu presente grátis em cada caixa e descontos no seu pedido. E enquanto estiver em goodranchers.com, não deixe de conferir minha caixa exclusiva. É o mimo perfeito para você nessa temporada de festas. Também é um ótimo presente para amigos e familiares. Então acesse goodranchers.com, Candace com o código promocional Candice. Mais uma vez, é goodranchers.com, Candace. Good Ranchers, carne americana entregue na sua casa. Certo, vamos para algumas histórias. Essa próxima história é insana por vários motivos. Pessoalmente, esse é o meu maior medo na vida. Meses atrás, nós cobrimos uma história em que, no dia seguinte à vitória do Trump, várias pessoas estavam trolando a esquerda, fingindo tipo: nós enganamos vocês totalmente e o projeto 2025 era real. E uma pessoa em particular, Nick Fuentes, que é conhecido por várias coisas na mídia, extremista de extrema-direita, seja lá o que for, ele é um streamer, é líder do movimento Griper. Ele meio que dominou a internet com o tweet mais ridículo, que se você não tem absolutamente nenhum senso de humor e levou aquilo ao pé da letra, teve um colapso mental por causa disso. Mas ele simplesmente tweetou: seu corpo, minha escolha para sempre. Eu me sinto ridículo até de falar isso seriamente. E me impressiona que tantos jornalistas levaram isso ao pé da letra. E ficaram tipo: meu Deus, é isso que significa? Acho que agora que o Trump ganhou, os homens vão tomar controle sobre os corpos das mulheres. Enfim, esse tweet viralizou completamente. Quero dizer, chegou a quase 1 bilhão de visualizações no X. E um monte de feministas radicais começou a se organizar para basicamente expor o Nick Fuentes. Agora, se você não está familiarizado com o termo dox, basicamente significa que seu endereço é publicado na internet para que as pessoas possam te encontrar. É algo muito assustador, é muito real. Não é engraçado quando isso acontece com qualquer pessoa, independentemente do que você acha do Nick Fuentes. Ter seu endereço publicado na internet e imediatamente ver uma resposta a isso é aterrorizante. E ele imediatamente viu uma resposta na forma de uma feminista radical aparecendo na porta dele. Nick Fuentes imediatamente usou spray de pimenta nessa feminista. Nós mostramos isso para vocês há alguns meses ou um mês atrás, seja lá quando foi. E surpreendentemente, Nick Fuentes foi preso por isso, por agressão. E eu acho que agora, dado o que aconteceu, é muito provável que essas acusações de agressão sejam retiradas.
Eu sou um grande defensor das leis de legítima defesa. Se alguém que você sabe que vai aparecer na sua porta com o propósito de tentar te intimidar, você não sabe o que essa pessoa pode fazer. Vivemos em uma época em que as pessoas estão radicais por causa da política. Nós acabamos de ver eles tentarem assassinar Donald Trump. Eu digo, use spray de pimenta e faça perguntas depois. E o que aconteceu desde então é impressionante. Ok, vou mostrar um vídeo pra vocês aqui. É a filmagem mais traumatizante que já assisti, só de pensar em alguém fazendo isso. Então, primeiro vou ler exatamente o que Nick Fuentes postou no ActX. Apenas em relação a isso, a essa história, o tópico do tweet diz: ontem à noite, um assassino armado tentou me matar em minha casa, o que foi recentemente denunciado nesta plataforma. O atirador carregava uma pistola, uma besta e dispositivos incendiários. Acredito que ele pretendia me matar. Ele agora está morto. Estou bem. Agora, só para dar um contexto, de acordo com a polícia, o suposto assassino cometeu um triplo homicídio. Ok? Perto de onde Anne Fuentes mora, no sul de Illinois, antes de chegar à porta de Nick Fuentes com uma pistola em punho e gritando o nome de Nick Juntes. Vou mostrar essa filmagem para você agora mesmo. Dê uma olhada. E aí, Nick? O tópico de tweets de Nick Fuentes continua. Sou grato a Deus por ainda estar vivo hoje. Tragicamente, o atirador invadiu a casa de um vizinho para fugir da polícia e matou 2 dos cachorros deles. Embora seja de partir o coração, poderia ter sido algo inimaginavelmente pior. Que Deus tenha misericórdia. Doxing não é brincadeira. Esse comportamento nihilista de linchamento precisa acabar antes que mais alguém seja morto. E agora, quando ele estava tuitando isso, acho que ele não sabia que aquele atirador de fato matou 3 pessoas antes de matar os cachorros na casa do vizinho ao lado. Aparentemente, a polícia então começou a persegui-lo a pé e ele invadiu a casa de alguém, atirou nos cachorros e depois começou a disparar contra os policiais. E então os policiais tiraram a vida dessa pessoa. Mas isso é assustador. Você sabe, Nick Fuentes agora está arrecadando dinheiro para se mudar e as pessoas estavam zombando disso quando aconteceu porque odeiam Nick Fuentes. Eles realmente acham que ele é um monstro. Ele é um Greer e daí ele merece morrer e ser atacado em casa? Tudo isso ficou absurdamente ridículo. Essas são as coisas reais que podem acontecer online, nessa nova cultura digital, pensando que as pessoas são tão impactadas pelos resultados das eleições que alguém claramente provocando, que escreveu "Seu corpo, minha escolha para sempre", quase perdeu a vida ontem à noite. Isso simplesmente me deixa perplexo. Eu simplesmente não sei o que está acontecendo, em que tipo de clima político estamos, onde enxergamos uns aos outros como inimigos e chegamos a desejar que alguém realmente seja morto. E, aliás, quero deixar claro, há mais pessoas responsáveis por isso, e eu falo sobre isso com frequência, é importante afirmar isso. Agora temos tantos jornalistas que, na minha opinião, são responsáveis por esses assassinos, pois estão enviando sinais para eles de que essa pessoa é literalmente o próximo Adolf Hitler. Se essa pessoa não for eliminada, vamos viver em uma sociedade nazista. Você encontra alguém que não está bem mentalmente e ouve essa mensagem. E só para deixar claro, na sociedade de hoje temos muitas pessoas com problemas mentais graças à indústria farmacêutica que vem medicando as pessoas há muito tempo. Os cérebros delas simplesmente não funcionam direito. E eles pensam, ok, bem, eu não sou o jornalista que está fazendo essa comparação. Eu não sou o jornalista que está chamando alguém de Adolf Hitler. Eu não sou o jornalista que acabou de premiar Candace Owens como antissemita do ano. Então, eu posso, acho que, efetivamente lavar as minhas mãos quando um incidente como esse acontece e digo não, digo que tudo isso é absurdamente ridículo, isso é irresponsável. Quando você chama as pessoas de Adolf Hitler, quando faz comparações chamando pessoas inacreditavelmente de supremacistas brancos, a ascensão da supremacia branca, Candace é antissemita, seja lá o que for, quando você está mentindo para o público e fazendo as pessoas sentirem tanto medo, fazendo as mulheres acreditarem que uma eleição do Trump significaria que seus corpos seriam dominados por homens. Esse é o resultado. Todos têm responsabilidade, especialmente, como eu disse, os jornalistas. E então estamos assistindo a essa situação se desenrolar. Nick também acabou de tuitar, sinalizando que agora está procurando um advogado para processar todas as contas famosas que compartilharam seu endereço. Acho que é a coisa certa a se fazer nessa circunstância porque, veja, isso aconteceu com o Nick Fuentes.
Poderia ter acontecido com qualquer pessoa com uma plataforma que disse algo com que as pessoas não concordam ou disse algo que foi interpretado literalmente pelos jornalistas. Coisas realmente assustadoras. Nick não tem esposa, não tem filhos. Pessoas como eu imaginando passar por essa situação com 3 crianças pequenas. Simplesmente não há nada mais aterrorizante. E por isso eu realmente espero que ele processe todos os indivíduos que estiveram envolvidos em expor seus dados. E também espero que a sociedade desperte para o fato de que isso não são jogos online, isso é vida real. E literalmente 3 pessoas perderam a vida ontem à noite por causa de um maníaco. E Nick Tess teria morrido se não tivesse visto nas câmeras que essa pessoa estava carregando uma pistola, como vocês acabaram de ver. Então nós, como sociedade, simplesmente precisamos fazer melhor. Você deve impostos atrasados? O auxílio da pandemia acabou, junto com a contratação de milhares de novos agentes e fiscais. O IRS começou 2024 enviando mais de 5 milhões de cartas de cobrança para quem tem declarações de imposto não entregues ou saldos devidos. Não abra mão dos seus direitos e não fale com eles sozinho. Eles não são seus amigos, obviamente. A Tax Network USA, uma empresa confiável de alívio fiscal, já economizou mais de $1 bilhão em impostos atrasados para seus clientes e pode ajudar você a conseguir o melhor acordo possível. Portanto, seja você deve 10 mil ou 10 milhões de dólares, eles definitivamente podem ajudar você, seja para negócios ou questões pessoais. Mesmo que você tenha condições de pagar ou viva com uma renda fixa, eles podem ajudar a resolver de uma vez por todas seus problemas com impostos. Então ligue para um 800-958-1000 para uma consulta gratuita e privada ou acesse tenusa.com Candace. Novamente, é tenusa.com Candace. Como uma espécie de, digamos, um B para essa mesma conversa sobre as pessoas não conseguirem separar o que sentem por um indivíduo do que está acontecendo com esse indivíduo. Como eu disse, pessoas basicamente torcendo para que Nick Fuentes seja morto e compartilhando o endereço dele online, o que é completamente monstruoso e não faz de você uma boa pessoa só porque odeiam ele e odeiam a retórica dele. Da mesma forma, percebi ao longo do último ano e meio, acho que agora, que tantas pessoas estavam me enviando e-mails ou comentando dizendo que eu estava apoiando um traficante de seres humanos, porque eu era plausivelmente talvez a única conservadora quando todos esses conservadores estavam se manifestando. Andrew Tate, a cultura Andrew Tate, quando ele estava, acho que, sendo acusado na Romênia, ninguém realmente se preocupou em investigar o caso. Eles simplesmente disseram, bem, isso é o que eu sei sobre Andrew Tate. Ele comandava um negócio de webcam com o irmão. Eles ganharam dinheiro dessa forma. Ele estava envolvido com pornografia. Encontrei esses vídeos antigos dele, de 10 anos atrás, 5 anos atrás, tanto faz. E olhe a maneira como ele fala, então por isso ele é culpado e espero que ele vá para a prisão. E eu disse, espera aí, deixa eu realmente pisar no freio e analisar esse caso? E quando eu analisei o caso, mantive minha posição e disse que achava que isso nunca chegaria a julgamento e que acabaria sendo arquivado por causa da mulher que estava no centro disso. O que aconteceu na Romênia com os irmãos Tapp, quer você queira ouvir isso de mim ou não, quer você goste dele ou não, foi um tremendo erro judiciário. Era uma mulher no centro, que tinha um histórico muito complicado de fazer acusações contra homens ao longo de toda a sua vida, que tuitou, eu posso. Tinha tuitado, desculpe-me, tinha enviado uma mensagem aberta. Eu li para ela, o que está acontecendo? Mensagens. Basicamente, um plano com sua melhor amiga para chamar atenção, com a principal prioridade sendo conseguir passagens grátis para Londres ou Paris. Não me lembro qual das duas. E quando falei sobre isso, como eu disse, tanta gente nem se preocupou em analisar o caso e só ficou com raiva de mim, assistindo a trechos do Andrew Tate e do irmão dele na internet, tudo isso. E eu fico pensando, nada disso é relevante para o caso real na Romênia. Bem, fico muito feliz em informar que realmente vale a pena simplesmente dizer o que é verdade e, eventualmente, esperar que a verdade alcance as mentiras. Eu entendo. Você não gosta dos vídeos que viu do Andrew T., mas neste caso em particular, agora, os juízes e os promotores concordaram comigo. Sim, eles analisaram esse caso, examinaram todas as provas e disseram, nós nem vamos levar isso adiante. Foi arquivado, devolvido para a instância inferior. Os promotores vão ter que criar um caso totalmente novo se quiserem apresentar essas acusações contra esses irmãos. Então, só estou avisando vocês que isso é obviamente uma grande vitória legal depois de 2 anos e meio de pessoas insinuando que esses 2 homens estavam envolvidos em tráfico sexual humano, novamente por causa de um caso que ninguém realmente leu, que eu realmente tirei o tempo para analisar o caso, olhar as acusações e descobrir quem eram as vítimas nessas acusações. Eles mantiveram sua inocência neste caso específico durante todo o processo. Disseram que eles estavam envolvidos em uma rede criminosa organizada. Simplesmente não havia evidências para isso.
Então, o tribunal romeno também disse que havia inúmeras irregularidades envolvidas na acusação. Havia. Eu expliquei aqueles como estes. Com o passar dos anos e à medida que isso acontecia, pareceu-me cada vez mais claro que se tratava de uma acusação baseada fundamentalmente em quem eram esses homens, e não, de fato, em nenhuma evidência concreta. Então, é esse o caso. Agora, o caso foi rejeitado e devolvido aos promotores. Eles terão que criar um arquivo totalmente novo. E talvez eles apresentem novas acusações, talvez encontrem novas vítimas. Não posso falar sobre isso. Eu sempre falei apenas sobre o caso original e sobre a mulher que estava no centro dele, que, aliás, a imprensa ocidental não cobre isso, mas Andrew Tate e Tristan moveram um processo de difamação contra ela nos Estados Unidos, e esse processo está avançando. Como eu disse, sempre vale a pena apenas dizer a verdade, aguentar todas as críticas enquanto você fala a verdade. Deixe as pessoas te xingarem, deixe as pessoas te julgarem, mas eu sempre vou ficar do lado dos fatos. Esse sempre foi o meu caráter. E eu não vou mudar isso com base em se eu concordo ou não com a retórica que vem de um indivíduo, ou algo que ele disse na internet, ou como ele fala com mulheres, ou como ele se relaciona com mulheres. Você não pode chamar alguém de traficante de pessoas para sexo porque não gosta do caráter dessa pessoa. Então, como eu disse, essa é uma grande vitória para eles. E aqui está Andrew Tate comemorando a vitória. Ouça com atenção. Caso arquivado. Melhor ainda que um veredito de inocência. Um juiz decidiu que não há provas suficientes para levar isso a julgamento. Não há evidências de crimes. Nada disso faz sentido. Eles imprimiram uma acusação com milhares de pedaços de papel, o que não significa nada. Isso não configura um crime. Eles falsificaram provas. Tudo isso é uma farsa. O caso agora está oficialmente arquivado. Se não há provas para me levar a julgamento, levanta-se uma questão pertinente. Nunca houve prova para me colocar na prisão, para invadirem minha casa 5 vezes ou para me impedir de viajar por 3 anos. Nunca houve prova para me impedir de ver meus filhos. Nunca houve prova para me impedir de ver minha mãe quando ela teve um ataque cardíaco. Nunca houve prova para roubar meus carros, meu dinheiro e minha riqueza. Nunca houve prova para que a mídia, que foi cúmplice, fizesse o máximo para me caluniar, incomodar minha mãe após a cirurgia, tentando fazê-la chorar, deixar meus filhos e as mulheres ao meu redor tristes. Isso não é só sobre meu irmão e eu. Somos caras durões. Todas as pessoas que nos amam sofreram. E nunca houve qualquer prova desde o início. Como temos dito a vocês há 3 anos seguidos. Então é isso. Você pode aceitar ou pode recusar. Mas posso te dizer que os promotores romenos decidiram que vão recusar, ou melhor, os juízes. Eles nem sequer vão levar isso a julgamento com base nas provas. E para mim realmente parece uma vindicação, porque às vezes é difícil quando as pessoas, como eu disse, são incapazes de separar seus sentimentos pessoais sobre alguém de um caso judicial. Vimos isso com o Trump. Bem, ele traiu a esposa e a Stormy Daniels. Ok, isso não tem absolutamente nada a ver com o que Nova York está fazendo com ele, basicamente indo atrás dele. E sabemos que eles estavam fazendo isso simplesmente porque odiavam Donald Trump. Sabe, precisamos sempre ser justos, goste você de alguém ou não. E espero que essa lição agora tenha sido aprendida. Estressado com os gastos do feriado? Você não está sozinho. Com os preços altos, muitos estão no limite do cartão de crédito. É hora de quitar as dívidas. Se você é proprietário, a American Financing pode ajudar a usar o valor da sua casa para economizar. Neste momento, os clientes deles economizam em média $800 por mês. Imagine só o que isso poderia significar para a sua família. Se agir agora, pode adiar 2 pagamentos da hipoteca, garantindo dinheiro extra para esta época. E não seria ótimo começar um novo ano sem essa dívida e sem aqueles pagamentos mínimos mensais? Não custa absolutamente nada descobrir quanto você pode economizar. O Natal vai chegar antes que você perceba. Então ligue hoje mesmo para um dos consultores de hipoteca da American Financing que trabalham com salário fixo. Você pode ligar agora para 800-700-951-210 novamente. O número é 800-795-1210 ou visite americanfinancing.net Owens. Mais uma vez, é americanfinancing.net Owens. Certo, pessoal, eu realmente quero falar sobre isso porque neste momento estou em alta globalmente. Tenho feito isso bastante ultimamente. Mas eu realmente fiquei orgulhosa disso porque essa foi a última entrevista que dei no ano. Obviamente, vocês sabem que estou aqui em Londres, então sentei no estúdio com o Piers Morgan e, sabe, ele me fez uma entrevista que eu diria que foi muito justa e me perguntou diretamente sobre eu ter sido coroada como antissemita do ano. E trechos dessa entrevista, como eu disse, estão viralizando. E eu vou mostrar para vocês o trecho que está fazendo todo mundo comentar agora. Ouçam só. Eu acho que Bibi Netanyahu tem ambições genocidas contra os palestinos? A resposta é sim. Sim.
Você acha que ele é um criminoso de guerra? Sim, eu acredito que ele é um criminoso de guerra. E eu acho que a questão é o quanto de poder ele tem, especialmente nos Estados Unidos. E eu quero ter certeza de que estou apenas esclarecendo ou acho que deixando isso claro para as pessoas do outro lado do Atlântico. Vocês sabem, nos Estados Unidos nós temos lobby. Vocês não têm lobby aqui. E é por isso que pode parecer que nós... Temos, mas não tanto. Sim. Por exemplo, a AIPAC gastou 100 milhões de dólares nas nossas eleições. E o que isso significa é que eles conseguem criar bolsas, conseguem pagar jornalistas, conseguem pagar pessoas para atacar e derrubar quem fala contra suas iniciativas. E eles fazem isso. A AIPAC, eu diria, é muito pró-partido Likud, pró-Bibi Netanyahu. E é por isso que você vê pessoas como eu sendo atacadas da forma como fomos atacados, por aquilo que eu acredito ser apenas uma posição humana diante do que está acontecendo com os palestinos. Não me importa se você tivesse virado, se não tivessem sido os israelenses, se tivessem sido, você sabe, se tivessem sido os cristãos fazendo isso também. Aos muçulmanos, eu diria exatamente a mesma coisa com base nas imagens que vi. Mas havia muitas evidências de que Bibi Netanyahu permitiu que outubro acontecesse, incluindo as coisas que descobrimos, porque agora eu leio o Hearts Daily também. Nós não Acho que ele sabia que aconteceria. acontecer. Bom, vamos falar apenas dos fatos. Não precisamos especular sobre isso. O que sabemos é que eles interceptaram o plano dos reféns antes que ele acontecesse. Certo. Os 250 reféns que apareceram na mídia do Haaretz. Bem, também sabemos que o Egito os avisou na manhã anterior que os ataques iriam ocorrer. O Egito disse que eles estavam sendo ignorados. Isso era um fato. Eu estive em Israel. Você já esteve em Israel? Sabemos que é do tamanho de Nova Jersey. Sabemos que leva 15 minutos para ir de uma ponta a outra. E sabemos que a cada 5 metros há uma pessoa na sua frente segurando uma arma. O ataque continuou por 2 horas, sem interrupção. Acho isso difícil de acreditar. E isso chega ao, acho que você poderia dizer, o núcleo do julgamento de corrupção contra ele, quando agora ele está até discutindo com o ministro da Defesa de Israel, que ele demitiu, o Galan. Estou pronunciando o sobrenome dele corretamente? Onde eles estão dizendo que algo estranho aconteceu em 7 de outubro, e eles estão explicitamente acusando ele de alimentar a mídia ocidental com mentiras. Isso é crucial, sabe? E isso pode ser a ruína de tudo. Se descobrirmos que ele tinha conhecimento prévio, e nós sabemos de fato que ele disse que queria intencionalmente tomar o território palestino. Você deveria encontrar esse trecho e passar no programa porque é muito significativo quando ele pede para o repórter desligar a câmera e então começa a falar sobre seus planos para os palestinos. Isso foi há anos. Eu acho que Bibi Netanyahu é um monstro. E eu acho que as pessoas que ainda estão ao lado dele e o apoiando, sabe, eu não gostaria de ter isso na minha consciência. O que eu vou dizer de forma conclusiva é que, de verdade, se você ainda está apoiando isso, e como eu disse naquela entrevista, é um holocausto contra os palestinos, eu não gostaria de estar no seu lugar quando você encontrar o seu criador. E eu tenho orgulho daquela entrevista. E tenho orgulho de isso estar viralizando, porque eu sei que as coisas estão mudando, a conversa está mudando nos Estados Unidos, e que eu fiz parte disso, sabe? Eu tive um papel nisso este ano ao decidir ficar do lado dos meus princípios e não do dinheiro. E isso só foi possível por causa de vocês? Não há como eu ainda estar aqui causando o impacto que causo sem vocês. Eu, biblicamente, fazendo a coisa certa e dizendo não ao dinheiro, decidindo não adorar o dinheiro e percebendo que você não pode adorar tanto o dinheiro quanto a Deus. Estar disposto a deixar toda a minha vida mudar, mas sabendo, no fundo do meu coração, que vocês estariam ao meu lado e saberiam que nada disso era motivado por ódio, mas sim pela verdade. Esse é realmente o significado de Cristo como Rei. À medida que entramos nesta época de Natal, não importa o quanto os jornalistas do partido Likud tentem sujar isso, tentem fazer parecer que essa era uma frase antissemita. Não, se isso te assusta, é porque você está do lado da mentira. Cristo é o caminho. Cristo é a verdade. Cristo é a luz. E eu decidi seguir todas essas coisas. Eu decidi fazer de Cristo o Rei e o centro deste podcast, dizendo a verdade, sem pedir desculpas, permitindo que me difamem, caluniem e basicamente me arrastem pela lama, sabendo que, no fim das contas, estávamos fazendo a coisa certa. Suspeito que no próximo ano muitas coisas vão mudar. Acho que muitas pessoas finalmente vão encontrar coragem para chamar o que está acontecendo com os palestinos pelo que é um genocídio intencional. Como eu disse, você pode voltar e ouvir as próprias palavras de Bibi Netanyahu antes de 7 de outubro. Esse homem é um monstro. Ele é um gangster. E saiba que, não importa quem você seja no mundo, seja cristão, judeu ou muçulmano, eu sempre serei um aliado seu se você estiver sofrendo, realmente sofrendo. E não há dólares suficientes na AIPAC para me fazer ficar do lado do diabo.
E eu realmente acredito que o que estamos vendo agora é a sinagoga de Satanás liderada por Bibi Netanyahu, que está tentando usar o judaísmo e fingindo que estão sendo atacados por serem judeus e não porque estão executando algo horrível em Israel neste momento, especialmente em Gaza. Então vamos ver o que acontece no próximo ano. Mas eu me sinto otimista quanto a isso. Sinto que este ano, em resumo, a verdade foi soberana, a verdade venceu e vai continuar vencendo. Muita coisa vai mudar. Obviamente, com Trump como presidente, acho que ele vai ter que enfrentar essa questão de frente. Como alguém que é visto como sionista, como alguém que, na minha opinião, já fez demais por Israel, certamente não o elegi para fazer tudo por Israel. E por isso acho que ele vai enfrentar isso. E espero que ele fique do lado certo dessa questão e que decida tomar uma posição pelos americanos, que ele honre os sobreviventes do USS Liberty, da mesma forma que fizemos neste programa, que ele não fuja dessa responsabilidade de ser inegavelmente americano. Primeiro, pessoal, em resumo, este foi simplesmente o ano mais incrível que já tivemos. Fizemos tanta coisa. Quero dizer, desde as crônicas da Kamala até a entrevista sobre o USS Liberty, até sermos demitidos. Gente, nós fomos demitidos este ano. Nós somos muito legais. E apesar de tudo, como eu disse, não teríamos conseguido sem o apoio de vocês no Locals, que nos permitiu ser independentes, acreditando que haveria mais pessoas dispostas a investir na verdade do que corporações dispostas a nos apoiar com grandes cheques para nos pagar para mentir. E eu, toda a equipe, devemos tudo a vocês. E por isso estamos ansiosos pelo próximo ano. Posso dizer que vamos voltar com tudo. Temos 2 entrevistas enormes, incríveis e explosivas planejadas, sobre as quais vocês vão saber em algum momento de janeiro. Mas fiquem ligados aqui. Nos próximos dias, vamos mostrar para vocês alguns episódios antigos no Spotify, talvez coisas que vocês tenham perdido. Talvez você seja novo no podcast e ainda não tenha assistido a todo o nosso conteúdo antigo. Vou passar para vocês, acho que as 5 melhores entrevistas que achamos que vocês definitivamente deveriam assistir. Então vamos simplesmente relançar essas coisas. Mas eu vejo vocês no ano novo. Muito obrigado.